Então, beleza, começa aqui, ó. Jesus estava no pátio do templo. Então, ele continuou lá, né, em Jerusalém. Ele continuava ensinando. Grandes coisas aqui continuavam acontecendo. Um momento bem precioso aí de Jesus em Jerusalém, de muita confrontação, né? Aí Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Só Eu. uma informação sobre as moedinhas. Hum. Significa, em grego, dois leptos. A moeda de menor valor entre os judeus. Significa menos, é tipo um terço de um denário. Um terço de um denário, que um denário era um dia de trabalho. Olha, essa aqui era essa de 5 centavos, né? É, era moedinha de menor valor. Olha só, um terço de um denário, interessante. Na verdade, era 1/64. Olha só, um barra Uhum. 64 de um denário? É, é, Tá no tipo centavo de um denário. é. Se o denário era 24 horas, né? E era 64, era mais do que 48, era menos do que 30 minutos de trabalho. Menos do que. Era moedinha. Era mais a de menor valor que tinha. Eita. Aí ela colocou essas 2 moedinhas. Nossa, colocou um troco ali, né? Praticamente. Aí Mas Jesus. era tudo que ela tinha. Jesus estava observando e observou isso, né? Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então aqui a moral é percentual, né? Uns deram lá X%, vamos dizer 10%, né, do que tinham, deram do que sobrava, e ela deu 100%. Aqui não É, diz, no caso, eu acho que a quantidade é o que menos importa, é a atitude do coração, né? não é o volume, né? Não é se é 1 milhão ou se é poucas moedas, mas sim o percentual que está sendo dado. Quanto maior o percentual, maior o sacrifício, né? Quanto maior o percentual, maior a sua prova de fé, né? Que você confia no Senhor. Ou vai de 0% a 100%. Geralmente as pessoas dão 10%, né? Pro Senhor como sacrifício aí, como oferta. E ela deu 100%, né? Só que não diz aqui que ela ficou rica. E às vezes é isso que acompanha o restante do discurso nas igrejas. Dê isso, Senhor, e você vai receber o dobro, etc. Isso daí não acontece aqui não. Ela só deu e acabou. E aí Jesus observa o coração dela, fala, caramba, ela sacrificou, né? Deu 100%, deu tudo que ela tinha, porque ela era bem pobrinha e mesmo assim ela deu, né? Então, É, não tá prometendo nada. então isso aí bem interessante. Não diz o que acontece com ela depois, não diz se ela é abençoada financeiramente. Geralmente não tem essa ligação direta, a gente não vai ver isso aí na Bíblia. Mas é uma questão de que o pouco que ela tinha, ela sacrificou tudo. Enquanto geralmente o que acontece é que a gente dá uma parte, né? E aí Jesus diz quem deu mais, né? Ela deu mais do que todos. Porque no percentual ela deu 100%. Show. Mais algum ponto aí que vocês queiram comentar? Uhum. Isso mesmo. Hum, a intenção, né? Deus não olha valor, Deus olha a intenção do nosso coração, né? É, exatamente. Então, beleza. Seguindo, algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Isso daí acontece, né? O templo é destruído poucos anos depois
que Jesus é morto, depois ressuscitado, né? Então ele profetiza a esse respeito. E aí, principalmente, aqui em alguns outros textos, ele fala isso e depois ele fala que ele vai reconstruir o templo, né? Em 3 dias. E aí ele tá falando de si mesmo, porque ele é o templo, né? O Espírito Santo habita, né? Sobre Jesus. Só pesquisar uma coisa aqui, que tem um dos discípulos de Jesus, de uma série que a gente assiste, que ele é arquiteto. Eu não sei se ele era arquiteto de verdade ou é só nessa série que eles colocam ele como um arquiteto, Nathaniel. Natanael, apóstolo de Jesus. Aqui tá como Bartolomeu, o verdadeiro israelita. Qual era a profissão de Natanael? Deixa eu perguntar. What was the profession of Nathaniel? Ah, missionário. É, não coloca nada. É, não coloca o que ele trabalhava. Enfim, se ele fosse arquiteto seria interessante, né? Ser ele quem tá comentando. Olha como é bonito. Mas enfim, não fala quem que tava comentando, só que tinham pessoas que estavam falando, né? Em outro, se eu não me engano, fala que é os discípulos, um dos discípulos. Por isso que eu fiz essa conexão, mas enfim. Mais algum comentário aí sobre o templo ser derrubado? Não. Não, acho que é isso. Falando alguma exortação aí. É. E esse é algo bem único, né, das escrituras, as profecias, né? É um livro de profecias, aí ele fala sobre o futuro. Qual livro que pode ficar falando sobre o futuro, né? A Bíblia fala muito sobre o futuro. E aí as coisas que a Bíblia diz, que nem o Rodrigo Silva fala, né, o arqueólogo, ele diz, ó, as profecias da Bíblia, elas não são igual a música do Roberto Carlos quando você tá na fossa, que uma música serve para todo mundo. Falou, não, é bem específica as profecias, e elas vão e acontecem, então é algo bem especial. E aí que no caso de Jesus, essa profecia dele aconteceu poucos anos depois. Quantos anos depois de Jesus o templo foi destruído? Vamos perguntar. Quantos anos após Jesus o templo de Salomão foi destruído? Em que ano foi destruído o templo de Salomão? O templo foi quase totalmente destruído pelas tropas do general e futuro imperador romano Titus Flávio em 70 depois de Cristo, abafando aquilo que foi a grande revolta judaica, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Então, 70 depois de Cristo. Ah, the Jerusalem Temple. Jesus. Vamos ver como é que era o templo, gente. Ele era assim, ó. Aqui, ó. Bonito, né? E aí lá o do Brás, né? Do Edir Macedo é bem maior do que como era o templo original. O Edir Macedo pegou pesado. Oi? Era muito parecida, se você for ver. É, muito. Ele fez bem parecido. Só que era bem menor, né? Ele fez tipo 1000 vezes maior e mais grandão, né? Mas é bem parecido. Ele fez total inspirado aqui, né? Show, muito bom, né? Aí vieram e destruíram o templo. Poxa vida. Aí o muro que fica, se eu não me engano, é essa parte de trás aqui. Não é nenhum. O templo todo aqui foi destruído e fica uma das paredes. Ou é uma dessas paredes do templo, eu não tenho certeza qual delas que tá de pé. Tem uma só de pé lá que é o Muro das Lamentações, né? Hoje. Seguindo.
Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Ah, continua aqui mesmo nesse texto. Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Essa fala de Jesus vai ser usada lá no Sinédrio, né? Que é a cúpula central dos religiosos judeus, né? Dos fariseus, para depois acusar Jesus de que ele estava blasfemando, né? Então os discípulos perguntam: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Aí Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados nas cadeias. Porém, meus seguidores por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora, com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Então aqui eu entendo que Jesus está falando de toda a perseguição que vai acontecer com os discípulos e apóstolos após a morte e ressurreição dele, até que o templo seja destruído, né? Até que venha Roma e sitie a terra lá de Jerusalém, né? Rodeie ela e depois, puf, acabe com a cidade. Às vezes as pessoas interpretam como o fim dos tempos. Eu não sei se Não, vale para os dois. assim, Fala aí. segundo a teologia, é o fim dos tempos. Então, mas por quê, né? Porque ele, Jesus. Existem aqui tem várias referências. Muitas mesmo, não dá nem para citar. Depois eu Aham. posso até colocar lá no grupo as referências. Sim, mas não é interessante que não é esse o assunto que está rolando? Jesus fala da destruição do templo, né? Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo, que é o templo, vai ser destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. É um evento histórico. Tá falando de quando o templo vai cair. Aí, pessoal, mestre, quando é que vai ser isso? Que sinal que vai haver para mostrar quando é que isso vai acontecer? E aí ele fala, ó, tome cuidado que ninguém engane. Aí ele fala que vai ter guerra, né? Vai ter tudo isso. Pessoas vão dizer que são messias, tal. E aí ele só, bom dia, é porque bom o dia. templo ele era construído com as coisas que as pessoas levavam, né, como ofertas. Então era muito bonito, entendeu? Porque as pessoas davam o que sobrava. A viúva aí antes, ela deu muito mais do que as pessoas, como se fala, tipo assim, vou dar aqui o que está sobrando. Então, no caso, as pessoas, ela não, ela deu com todo o seu coração, que ela tinha realmente. Então, a oferta dela valeu muito mais. Como o templo era muito bonito, construído com coisas que se sobrava, entendeu? Então, assim, vai chegar um tempo que, assim, as pessoas não serem mais iludidas, né? Entendeu? Assim, então, realmente, o tempo do fim, porque tá na Bíblia, até muitos dos escolhidos vão ser enganados, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês, né? Que as nossas batalhas vão ser travadas o quê? Na mente, entendeu? Por isso que o anticristo vai se levantar. Porque se ele conseguir ganhar a nossa mente, ele ganha, como é que se fala? Tudo da gente, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento e conhecer muito o quê? As escrituras. Porque se um dia isso aqui não tiver mais na gente,
a palavra tem que estar guardada, né, no nosso coração, e sabendo mesmo, né? Por isso que ele fala, ele nos alerta para a gente poder ficar atento com essas coisas que estão por vir, né, que estão perto de acontecer, né, que pode ser agora ou pode ser daqui a 2000 anos. Talvez a gente não esteja mais aqui também, mas ele falou isso aí que há 2020 anos atrás, no tempo dele. Mas olha só, mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, né? Então a gente não, realmente assim, é que a gente não tem noção da eternidade, né? O que é a eternidade para Deus, né? Entendeu? Eu acho que mais ou menos é isso, porque o tempo era muito bonito por coisas que as pessoas davam, mas o que sobrava não era uma coisa assim do seu coração, entendeu? Tipo assim, não era aquela, você não ia com aquela coisa de dar realmente ali, entendeu? É como assim, eu tenho R$ 1000, está sobrando, eu vou ofertar, entendeu? Ou você dá tudo para Deus, ou você não dá nada, porque Deus quer tudo da gente, entendeu? De se entregar por inteiro, né? A ligação é bem legal, né? De uma história depois da outra. A questão da oferta e depois de se manter firme, porque vai ter perseguição. E aí o que Deus espera de nós é essa entrega por completo. E os discípulos de Jesus vão ter que se entregar por completo, porque eles vão ser perseguidos no nível nega ou morre, né? Então, bem pertinente aí a ligação. É porque a E essa, gente é muito, a gente é muito pequeno, a gente pensa que oferta está ligada só a dinheiro, mas oferta ligada a coisa muito mais do que isso aí, entendeu? Uma oferta não é só dinheiro, entendeu? Ofertar está muito além disso. e é o grande mandamento, né, que Jesus resgata de Deuteronômio e coloca pra gente como o primeiro mandamento, né, que é: ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus, ama ele com todo o seu entendimento, toda a sua força, né, toda a sua energia, sua mente, seu coração. Essa é a oferta, né? Amar com tudo que a gente tem, que a gente pode fazer, nosso trabalho, cada uma das nossas horas, cada cuidado que a gente tem, ser pra Deus. Eu acho que pode valer para os dois, né? Que nem a Mari leu aí nas anotações, os caras são os teólogos, né? Não, Quem não, sou mas eu? tem teólogo que acredita que pensa como você colocou também, que não se refere ao final dos tempos, não. Era só o Templo de Jerusalém que Jesus estava se referindo, que não pode se aplicar aos dias de hoje. Ah, olha que legal! É possível, viva! Cara, pra mim é bem literal aqui, né? Jesus tá dando um alerta porque eles vão sofrer muito na pele, vai ser bem difícil. Antes ainda, né, de vir a destruição do templo, ia rolar toda essa perseguição. E ela Na acontece. verdade, assim, desculpa te interromper, já te Claro, interrompendo, na manda ver, por Bíblia favor. tem algumas, na Bíblia de estudo tem umas anotações que dizem que dão referências ao final dos tempos, e no comentário, quem diz que não se refere ao final dos tempos é ao templo, é um historiador. Ele que é o historiador, ele que diz que É o não se refere Joséfos? a Josefa, Esse é o grande historiador da época, né? ele mesmo. Qual é o nome dele? Flávio Joséfos? Está dizendo historiador judeu Josefo. Hum, ele é o cara sempre utilizado como referência para histórica, né? Do que aconteceu, que ele era quem tava lá cientificamente, né? Acompanhando e anotando tudo. Então, de fato foi perseguido, né? Então essa aqui foi a instrução bem, bem clara, né? Pro que eles deveriam fazer, se manter firmes, porque havia a perseguição foi dos próprios judeus, né? Dos próprios religiosos. O próprio Saulo aí vai perseguir muitos seguidores de Jesus antes dele se converter. E matava, né? Mandava matar, os caras tinham permissão para ficar matando, como se fosse uma seita, né? Eles estavam adorando outra pessoa sem ser Deus. Eles não entendiam Jesus como Deus, não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado e rolou muita perseguição antes de Roma vir e acabar com Jerusalém no ano 70 aí depois de Jesus. Agora, todos os teólogos estão falando que também se aplica aos fins dos tempos. Cara, realmente, continua acontecendo guerra, continua acontecendo das pessoas falarem que são Jesus e na verdade não são, né? Falsos profetas, continua acontecendo, a gente vê, né? Aquelas pessoas que falam que são e fazem, né? Aí até às vezes fazem milagre, depois caem, a gente vê que na verdade eram charlatões.
E o final do tempo, de fato, ainda não aconteceu. O que a gente tem que fazer é se manter firme. E como que a gente se mantém firme? Acho que essa conexão que a Jack fez é bem pertinente, né? Ofertando o nosso todo aí, a nossa vida. Que a gente tá ofertando o nosso tempo de uma certa forma, né? Mas, pô, aqui é a gente que recebe. Não é a gente que tá recebendo ao ler a Bíblia, né? Mas, de uma certa forma, a gente poderia estar fazendo outras coisas. Às vezes dormindo e estamos aqui, né? Correndo atrás. Então, já é alguma oferta. Amém. Mais algum comentário, galera? Não, acho que é isso. Eu entendo também que, por mais que ele faça uma analogia ao fim dos tempos, né? Eu acho que ele quer dizer meio que aí que vai ser tão terrível quanto o fim dos tempos, né? Acho que é mais ou menos essa ideia assim que eu penso que ele queira passar, né? É, ali foi pesado. Quando Roma invadiu, olha, e foi o juízo, né, sobre Jerusalém, porque tava lá perseguindo o pessoal de bem que só tava querendo adorar Jesus e entender ele como Messias. Eles não tinham direito de entender Jesus como Messias, poxa, né? Aí segue aqui, Jesus ainda vai falar da destruição de Jerusalém, vai mais além, mais no detalhe. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Foi exatamente o que aconteceu. Sitiaram a cidade, aí não entrava mais alimento, ninguém mais saía, deixaram eles morrerem de fome. Aí começa a rolar uma loucura, gente. A gente sem alimento, nossa, ontem eu vi o vídeo. O Brasil pode virar uma Venezuela? Lá do Thiago Negro. Aí ele vai fazendo todas, mostrando os pontos que foram levando a Venezuela a chegar onde ela tá, né? E hoje o país inteiro tá na pobreza, né? E 70% tá na extrema pobreza. Cara, quando você não tem recurso, rola uma loucura. Lá aumentou assim absurdamente o nível de assassinatos, etc. Que o pessoal começa a matar pra poder ter recurso, entende? É muito triste. Então, o que que eles fizeram, os romanos? Sitiaram a cidade, né? Cercaram lá Jerusalém e não entrava mais alimento. Aí você enfraquece o povo, ele luta contra si, depois você só vem, invade, não, nem tem contra quem você lutar. Vem os romanos fortões lá e só acaba com quem tá vivo. Então, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na ó, a região da Judéia aqui, né, gente? Aqui, ó. Essa é a Judéia. Aí onde são os montes? Eu não sei. Tá, mas aí ele falou, foge. Foge, quem estiver aqui na região da Judéia, né? Jerusalém está sendo sitiada? Foge. Que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. Castigo por quê, né, gente? Porque não reconheceram Jesus, porque mataram Jesus. Ele está profetizando. Por isso que quando ele foi entrar em Jerusalém, ele chorou com pena. Chorou com dó. Porque ele sabia tudo o que ia acontecer pelo fato deles não estarem recebendo Jesus como Messias. Então, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. Por conta que eles rejeitaram Jesus, né? É, gente, tão triste, né? E não é qualquer rejeição, ah, você não é o Messias, tchau, para de falar, tá bom, e vai embora. Não é, você não é o Messias, vamos crucificar você, vamos te dar a pior morte da época. Ah, e antes de te dar essa pior morte, vamos te torturar. Ah, beleza, você ressuscitou, seus discípulos estão aí falando que você é o Messias, vamos matar os seus discípulos, né? Então é a perseguição, cara, muito cruel, muito ditatorial, né? Deixa o diferente, gente. Não, já não bastava negar, eles ainda queriam ficar matando, né? Terrível. É, assim, trazendo um pouco para a realidade de hoje, né? Uhum, Essa mesma intensidade nesse grau, até hoje os cristãos são perseguidos, né? Em tudo, né? Tem uma perseguição extra, até no Brasil mesmo, tem uma perseguição extra com relação ao cristianismo, enfim. Nós somos sempre mais perseguidos do que as pessoas neutras ou que não são uhum. cristãs, enfim.
Então, de certa forma, isso se perpetua, né, até os dias de hoje, numa intensidade menor aqui no Brasil, né, mas tem outros países que você não, se você declarar que você é cristão, você morre, literalmente, né, que são os países normalmente onde as pessoas vão para fazer missões, enfim. Total. É complicado. Complicado. É isso, continua, né? Tendo essas perseguições. Aí ele continua aqui, né? Sobre essa época em que ia ter invasão. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre essa gente um terrível castigo de Deus. Se eu não me engano, o que é comentado na história por esse Flávio Joséfos é de que as mães comiam os filhos de fome. É. Não sei se tem isso aí, amor. Eu tô tentando ver se eu acho. Tá, deixa eu ver. Invasão de Roma a Jerusalém. Mães comiam os filhos. Nossa, que coisa terrível. Como foi o cerco romano a Jerusalém? Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó, o Muro das Lamentações. Deixa eu escrever mães. Não apareceu nada aqui com mãe. Então não vou achar nada não, gente. Alguém me contou isso uma vez, aí me marcou. Eu falei, meu Deus. Por quê? Por causa da fome, né? A fome faz as pessoas fazerem coisas desumanas. Enfim, vamos seguir. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. Por isso que, gente, eu acho que não é sobre o fim dos tempos, tá? Tá bem falando sobre quando foi ali a invasão da cidade, né? Então, pra mim é tão claro que é sobre isso. Mas beleza. E os não-judeus conquistarão Jerusalém. Que é o que os romanos fazem, invadem Jerusalém. Até que termine o tempo de eles fazerem isso. Esse é o grande castigo. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Interessante, aí parece que ele está falando além, né? Dessa invasão. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Aqui parece que ele está indo além, né? Ó, aqui ó, já entra o Apocalipse, outras profecias, né? Ezequiel, Isaías. Não sei se aí fala, amor, se ele tá indo além ou não, se agora ele tá falando do final do tempo. Maneira poética de descrever o terrível juízo de Deus, do qual nenhum poder, seja real ou suposto, escapará. Ah, entendi. Ele tá indo além, né, pra falar ainda da mesma coisa. Aqui tá dizendo que é o final dos tempos. Final dos tempos. No versículo 25, que os profetas haviam predito que sinais celestes precediam o juízo de Deus no final dos tempos. Está em Isaías 13. É Isaías 13:10. Vamos ler essa Isso, de passagem. 9 a 10. E está em Isaías 34, 4. Isaías 13, de 9 a 10. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. É interessante que antes de começar tudo isso, né, a história é a observação de Jesus sobre a oferta, onde a viúva dá tudo que tem, né? Então eu acho que esse, por enquanto, é o grande lema aí da história, né? Gente, vai vir a aflição, que a gente esteja do lado, que não tá dando só uma partezinha ali, que a gente esteja se entregando como um todo.
Porque pode vir a aflição que for, né? Jesus fala mais pra trás aí em Lucas, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas sim do Senhor que não só pode matar o seu corpo, como te jogar no inferno. Jesus falando tão interessante, ele vai direto ao ponto, né? Então, vamos ofertar como um todo aí a nossa vida, porque essas destruições aconteceram pro pessoal lá naquela época de fato e pode ser que aconteça aí no futuro também, né? O pessoal que é mestre em escatologia tá falando que também se refere a perseguições dos fins dos tempos. Ah, em todo o mundo, Tem muitas. mais um monte de versículo que eles colocam aqui, de Jeremias, Ezequiel e Apocalipse, tem vários. Interessante, né? É. E se eu não me engano, quando João tá escrevendo, será que não já teve a destruição? Quando ele tá lá na ilha de Patmos escrevendo Apocalipse, vamos perguntar quando João escreve o Evangelho. Porque se ele está escrevendo depois da destruição e ele ainda menciona isso, aí ele está se referindo com certeza a algo após a destruição da cidade de Jerusalém, né? Quando É. João escreve Apocalipse, ah, onde, em que ano João escreveu as cartas? Por volta de 70 a 100 depois de Cristo. Então, assim, na época que foi destruído o templo, né? Então, por volta, não dá pra ter certeza absoluta, mas provavelmente depois. E mesmo assim ele continua mencionando, então aí ele já tá falando do fim dos tempos. Ó, é provável que Apocalipse tenha sido escrito nos últimos anos do reinado de Domiciano, 94 e 96 depois de Cristo. 4,95. Se foi essa época, aí é certeza absoluta que a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída por Roma. É certeza absoluta. Então aí já não pode mais estar falando dessa destruição da cidade. Mas não é certeza. Uhum. Também é possível que Apocalipse tenha sido escrito na década de 60 depois de Cristo, em que Nero perseguiu a igreja e matou cristãos. Ah, então aí é antes da destruição do templo. Então vai ficar aí aberto. Se às vezes ele também tava falando sobre o juízo pra quem tava em Jerusalém, né? Mas enfim, vamos seguir. De qualquer forma, vamos ficar espertos. Esses irmãos É, de fato sofreram e Jesus alertou eles. Então, é isso. Com certeza valeu pra eles. Assim, no minha perspectiva, com certeza valeu pra perseguição em Jerusalém. Ele é muito evidente quando ele fala, ó, vão cercar a cidade e vai ser terrível. E isso que aconteceu. Então, beleza. E ele fala, fiquem firmes, não tenham medo quanto ao que vocês vão falar, né? Antes de tudo isso acontecer, né? Da destruição do templo, que é o que ele trouxe aí como assunto. Antes de tudo isso acontecer, vocês vão ser perseguidos, e isso aconteceu, né? Os fariseus perseguiram os cristãos antes da cidade ser invadida. Então, tudo isso aconteceu, né? Historicamente ali, beleza. E aí, agora, há essa possibilidade de também valer pra gente nos dias de hoje, em termos de quando Jesus vai voltar? Ah, vai acontecer todas essas outras coisas aqui, vai ter guerra, vai ter gente falando que veio em nome de Jesus, mas se mantenham firmes e bora. Então tá. Em todo mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem. Aí com certeza ele tá falando do final dos tempos. Aí, que ele não desceu já numa nuvem, ainda não desceu, não tem relato disso. Aí aqui é o final dos tempos de fato. Descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Aí aqui é Apocalipse do final dos tempos geral, né? real. Aí Jesus vem e logo vai ser salvo. Aí tem gente que acredita que ele vem e vai reinar por 1000 anos. Eu não sei, pra mim parece que ele vem e já salva, já era. Já é o juízo final. Ele vem igual Goku numa nuvem. Ele vem na nuvem, olha que legal.
Imagina Jesus vindo nas nuvens. Só que não é igual o Goku, né? Deixa eu colocar Jesus nas nuvens. Opa. Goku tá, Goku tá um pouquinho mais animado aí. É. Goku fortão. Jesus nas nuvens. Nas nuvens. Vamos ver. Jesus vindo nas nuvens. Oh! Beleza. Então tá. Seguindo. Em seguida, Jesus fez essa comparação. Veja um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. E aí isso que é sempre trazido, opa, tá tendo guerra? Final dos tempos. Mas ele falou, não se preocupem quando estiver tendo guerra. Ele falou, não se preocupem. Mas sempre é essa preocupação do crente, vocês já perceberam? Tá tendo guerra? Aham. Final dos tempos. Não, ele fala, vai ter guerra. E ainda não é o fim dos tempos, ele fala o oposto. Ele fala, ainda vai ter que mais coisa acontecer. O que que ele dá como que vai ser final dos tempos? Ele fala quando, né? Quando isso aqui acontecer, quando haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Isso nunca aconteceu. Quando aconteceu o terrível barulho do mar e das ondas para o mundo inteiro ficar abalado? Que eu saiba, nunca aconteceu. Aí esses são os sinais, é tipo os últimos frutos que você fala, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Quando os poderes do espaço forem abalados, aí sim é os frutos finais. Você fala, opa, tá dando fruto aqui que aponta pro final do tempo. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Então não são as guerras. Lembra que quando ele fala das guerras, ele fala, não tenham medo. Cadê? As guerras estão um pouquinho mais aqui acima, né? Ó, uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro em vários lugares. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos, né? Aqui mais pra cima. Tomem cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. Eu sou o Messias, já chegou o tempo, porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Ou seja, tá tendo guerra, tá tendo revolução, tá tendo guerra na Ucrânia, não aponta pro fim dos tempos. Tá tendo revolução, né? Teve revolução no passado. Proletariado, né? Assumiu o poder lá na União Soviética, não aponta pro fim dos tempos. O que vai apontar pro fim dos tempos? Poderes celestiais sendo abalados. O mar fazendo um barulho bizarro. Aí sim, aí a gente fala, opa, agora sim, tá acontecendo alguma coisa diferente. Beleza? Certo? Então sobre escatologia aqui tá claro? Não é Sim. guerra, nem revolução, nem pessoas dizendo que são o Messias. Isso aí vai acontecer. Ok. Não aponta pro fim dos tempos. Aí o que aponta pro fim dos tempos? Quando der esse negócio que o mar ficar doidão, fizer um barulhão, e os poderes do céu forem abalados. Segundo as palavras de Jesus, pra mim tá bem claro aqui. E aí a gente pode ver aí os comentários. Tem alguma coisa aí a mais, amor, que seja interessante? Por enquanto, não. Não, acho que também não vejo nada além. Né? Podemos sempre se debruçar nas escrituras, é a melhor fonte. Para mim fica bem claro que ele fala da destruição de Jerusalém mesmo. Depois vai se confirmar em algumas coisas mais para frente, assim, em Marcos, algumas coisas aí. Ele está falando, assim, ao meu ver, naquela época para esse momento específico, entendeu? Mas vamos, depois que a gente for ler a Bíblia mais, você vai ver como vai se ligar um fato com o outro em alguns livros mais para frente. Eu acho que ele fala dos dois. Primeiro ele fala lá da destruição do templo, que ele aqui é bem... Ó, conquistaram Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isso, né? Então aqui ele tá falando da cidade. Mas depois ele continua e aí ele vai falar dele voltar. E ele não voltou lá naquela época da invasão de Jerusalém. Aí eu acho que ele tá falando do final dos tempos aqui, ó. Quando, Porque ele fala de Jesus voltar, então tá falando dos dois mesmo, para mim também. né? Mas no primeiro, pra mim, é bem claro, ó.
Cidade vai ser invadida, vai destruir o templo, né? O pessoal tá, como é bonito o templo. Ele, ó, fique esperto, tá bom? Vocês vão ser perseguidos, vai ter um monte de problema. A guerra, e ainda assim não vai ter o pior castigo, porque aí depois a cidade vai ser cercada, vão destruir a cidade e beleza. Mas quando ele fala isso, tu vê que Jesus ordena que os discípulos fugissem da região, né? Aham. Da Judéia, porque naquela época, né? Porque fala de uma luta, né? Quando Jerusalém e o templo de Deus, eles iam, no caso, ser destruídos, né? Entendeu? Uhum. Porque, então, por isso que para mim ele fala disso, entendeu? Pra mim também, total, concordo contigo. Total, ali ele tá falando, ó, vai dar ruim aqui na cidade, foge. Fica esperto, vai ser horrível. Antes ainda de ser ruim, no nível máximo, que é quando os romanos invadirem, vocês vão ser perseguidos. Não fiquem se preocupando com o que vocês vão dizer no tribunal, porque eu vou dar as palavras pra vocês. Né? Aí beleza. Aí você pode relacionar isso com Daniel 9. Depois Hum, vocês leem lá, entendeu? Daniel 9, porque quando você lê, né, essa palavra aí do próprio Daniel, ele confirma isso, entendeu? uhum. Essa instituição. Depois vocês tem tempo que vocês leem isso aí. É interessante isso. Pô, Porque às vezes o demais. pastor acha que já é o final, mas não é bem não. É tudo interligado ali, entendeu? Então, assim, é perfeito mesmo, maravilhoso. É. Aí, né, pra mim ali ele tá, né, nessa questão da invasão da cidade de Jerusalém. Aí depois ele vai além, que é quando ele vai vir. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com grande poder e glória. Qual é o sinal para que isso esteja acontecendo? Aí é fim dos tempos, né? Terrível barulho da onda do mar. Isso aqui não foi relatado, ninguém registrou, ó. Teve um terrível barulho da onda do mar. Não, não aconteceu, e assim como Jesus ainda não voltou. E em todo mundo, muitas pessoas desmaiarão ao pensarem no que vai acontecer, né? Porque os poderes do espaço vão ser abalados. Também ainda não aconteceu. Então esse é o fruto de fim do tempo. Os outros indícios, o sinal de fim do tempo. Fruto não, né? Esses são os sinais de fim do tempo. Os outros sinais, para mim, eram os de destruição da cidade de Jerusalém, que era o grande castigo pelo que eles fizeram, rejeitando Jesus. E aí ele vai continuar dando instrução. É legal que ele dá instruções claras, né? Em seguida, Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Hoje, o que que a gente pode ver? Uma coisa meio doida. As estações estão mudando. Então, esse pode ser um início de indício. Poderes celestiais estão sendo abalados. Oh, bem de leve, bem de leve. Mas é um início de algum indício, não sei. Aí vai depender se isso aqui vai ficar cada vez bizarro. A gente vai começar a ter inverno pesado no verão. E aí o mar começar a fazer uns barulhos doidos. Aí a gente vai falar: opa, tá acontecendo alguma coisa estranha. E aí o poder do céu ser abalado. O que que isso quer dizer? Pô, Sol se comportando estranho, Lua, os demais planetas, não sei. Cometa, não sei. Aí a gente fala: opa, agora o negócio tá apontando pra Jesus vir numa nuvem e resolver as coisas pra gente. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Aí que fica, tipo, parecendo É, confuso, né? ah, aí que você buga, né? Posso falar uma coisa? Claro, por Tem favor. eles anotaram aqui três possibilidades. Aí tem uma possibilidade, quando ele fala, três interpretações possíveis. Essa geração se refere à destruição de Jerusalém, né, lá em 70 anos depois de Cristo, quando Jesus veio em juízo contra a nação de Israel. Aí, segunda possibilidade, a expressão não se aplica aos contemporâneos de Jesus, mas a uma geração futura que estará viva quando os sinais descritos começarem a se cumprir. E a terceira é o termo geração, deve ser traduzido por raça, referindo-se à raça judaica que não desaparecerá antes da volta de Cristo. Pode ser qualquer uma delas. Eu acho que aí ele se traduzir como geração,
como raça, aí beleza, mata a charada, né? Tem que saber se lá no original era essa a palavra, se não, não é isso que ele quis dizer. E aí, se não é isso que ele quis dizer, se ele não tá falando raça, né? E ele tá falando daquelas pessoas ali vivas que estavam vindo, aí ele tá falando da cidade, da destruição da cidade, que deve ter uma galera Deixa que eu ainda não ver tinha se eu consigo morrendo. ver isso agora. É o 32, né? É. E tem nego que fala que, olha, a Bíblia, Jesus é falso profeta porque isso não aconteceu, sabia? Eles pegam, eles Alô? pegam um versículo e falam, olha, desmente tudo. Os caras gostam, eles querem provar contra Jesus. Contexto, né? Foi Tira fora de contexto, total. Total, bem maligno isso, né, gente? É que nem fake news. Entra, Chitara, sou doidinho. Fake news, fora de contexto. Pega um corte, né? Aí fala, tá vendo? É isso. Olha, aí depois vai continuar com a necessidade de vigiar, né? E, pô, legal que ele tá falando total aqui de profecias futuras e começou o capítulo. No original é Ievá, IVA. No original chama IVA. Significa parentes, prole, família, raça, tribo, nação. Ah, então total. Pô, é isso então. Pá, mas que tradução, hein? Ah, então ele continua. Olha, faz mais sentido com o que ele tá dizendo, né? Porque ele terminou de falar da destruição da cidade. E que ele fala, ó, vai acontecer tudo isso, isso aqui ainda não é o fim dos tempos. E aí depois, da capital, né, de Jerusalém. E depois ele fala sobre o final dos tempos mesmo, quando ele volta na nuvem. E aí a palavra não era antes de todos morrerem. Qual é a palavra que é traduzida como isso aí? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes Geração. de morrerem todos os que agora estão vivos? Então Que, seria que versão é essa que você está lendo? NTLH. Ah, então. Vou Eu mudar. estou lendo na NVT. E aí na NVT tem a palavra geração. Na minha versão tá assim: eu lhes digo a verdade, essa geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Aí a Ah, palavra geração, que é no original IVA, que significa raça, tribo, nação, indivíduos da mesma natureza, pô, tipo e espécie. obrigado. Nossa, completou o texto. Obrigado. Nossa, tão bom. Eu lia isso e eu falava, cara, que estranho. Não bate. Agora bateu. E, pô, se é isso que diz no original, é isso e acabou. Ele continua falando sobre quando vai ter o final do tempo de verdade, que é quando ele fala sobre a dando o fruto, né? Como que ele chama? Observe a figueira quando as folhas aparecem. Então a folha aparecendo é o quê? Os poderes do céu sendo abalados, grande barulho doido no mar, aí as pessoas passando mal e quase que morrendo com medo do que vai acontecer. Isso é o sinal final. Quando isso acontecer, aí é apocalipse. Aí é tipo, gente, Jesus vai voltar, real, oficial. E aí ele fala a verdade, é essa geração, essa nação, né? E não essas pessoas que estavam vindo. Que eu falava, que as pessoas estavam vindo? Cara, tem alguém vivo ainda? Aí eu ficava me perguntando, será que tem gente viva escondida? Então a gente fica doido. Pô, obrigado. Agora sim, você completou esse texto. Já era, é isso. Não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. É isso que quer dizer. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Céus Amém. e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Lembrei exatamente dessa música. Céus e terras passarão. Essa é da minha escola de freiras. Eu É da Igreja Católica, essa canta muito na Igreja Católica. Muito. sei ela graças a Mari. Gente, vamos todos nos juntar aí como cristãos, como judeus, como pessoas, como humanos, qualquer que seja a religião, todo mundo se converter a Jesus, se ajoelhar diante dele. Ô nosso Senhor, a razão do universo,
E ficar de boinha, né? Pô, tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras. Oh, legal. Nem com as preocupações dessa vida. É, gente, pra Uma quê? coisa que me chama a atenção nesse capítulo 21 é que ele fala bastante para ter cuidado, né? É. É, Não é a primeira vez. E ele começa com a oferta, né? Vamos entregar a nossa vida inteira pra Deus, vale muito mais a pena, né? entregar nossa vida, nossos bens, né? Isso aí, Quando ele fala da oferta, ele fala, faz uma analogia muito clara de coração, né? total. Entregar todo o seu coração, né? E é mais ou menos isso que ele fala quando vem a mim de todo o vosso coração, né? Uhum, Mais uma vez, assim, implicitamente, é isso que ele diz, né? Para que as pessoas se entreguem a ele de todo o coração. As pessoas se entregavam pela metade, né? Apenas uma parte total. se entregava a Deus, né? E elas queriam elas terem controle da própria situação, né? Uhum, Quando Deus vem e fala que Ele é o controle, né? uhum. Então, tudo vem dele, depende dele, é para Ele, né? É. Bem, é isso. Então, com tudo isso, acho que É é porque incrível. Jesus, ele olha o nosso sacrifício, né, pessoal? A viúva, ela deu tudo que tinha, diferente dos caras lá que ficavam dando exibição, né? É tipo assim, quem tem muito quer exibir, né? É tipo ostentação e bênção, né? É, Elas são iguais, mas elas vestem, no caso, a roupagem, né? Elas são diferentes, entendeu? Tipo assim, o que é sacrifício? Vamos supor uma coisa que eu amo. Eu amava jogar vôlei, jogava vôlei domingo de manhã. Aí eu escolhi, entendeu? Ir pra igreja só à noite. Cara, e assim, eu fiz um voto com Deus. Assim, para vocês pode ser besteira, mas para mim é um sacrifício. Eu falei certo. que enquanto eu viver, eu não mais vou jogar vôlei domingo, hora nenhuma. E olha que eu tenho oportunidade, que eu tenho coisas assim, que às vezes eu fico, mas eu falo assim, cara, eu fiz um voto. Então, realmente, assim, isso para mim é a minha carne, entendeu? A minha carne, como é que se fala? Toda vez eu tenho que matar ela, entendeu? É. Então, assim, é um sacrifício pessoal. O que pra gente é bobeira, pra mim não é, entendeu? Uhum, claro. Isso aí, cada um na sua porção, né? E seguindo avançando. Pra chegar no nível de Jesus, né? Nossa, como estamos extremamente longe, mas vamos fazendo os nossos sacrifícios, né? Imagina Jesus, né, que tinha toda essa sabedoria, né, todo esse poder. Aí ele é tentado por Satanás pra ser um líder do mundo, né? Ele fala: Meu, eu te dou todas as coisas, cara. Você é poderoso, você é inteligentíssimo. Vem na minha, eu te dou todos os reinos. Imagina você poder dizer sim pra todos os reinos. Difícil do maluco dizer não. E ele fala: Não, nada é pra mim, você é louco. Tô aqui pra fazer a vontade do meu pai. Amém. Isso aí, então, Amém. vamos nos sacrificando. Então, cuidado. Não deixe o seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Não vamos estar desatentos lá quando chegar o dia final. E, poxa, ele deu a letra sobre como que vai ser, né? Agora a gente tá bem esperto aqui, nós. Como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, aleluia. Glória a Deus que a gente possa estar lá em pé para receber o nosso Senhor, né? E não com tanto medo que a gente, sei lá, morra de pavor ou queira fugir, etc. Que a gente queira, né? Jesus, é Jesus que está vindo. Tô pronto. Aí todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Que A coisa gente boa. também se reúne bem cedo Eu falei, é nós, esse povo aí que se reúne. para ouvir Jesus falar. A Chitara tá aí, é. Ela é muito chitapinha. Chitapinha, pem, pem, pem. Chitapinha, pem, pem, pem. Boazinha.
Glória a Deus. Quem gostaria de orar aí pra gente finalizar? Que palavra, hein, Glória a gente? Temos Deus. a chave de como vai ser o final dos tempos. A Bíblia é poderosa. Antes que a ciência... Uma coisa. Pode falar já. Não, termina aí, pode terminar. Antes que fosse provado, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Antes de Galileu Galilei ser morto por dizer que a Terra era redonda, né? A Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Antes de ser provado que existia gravidade, que a Terra estava no espaço suspenso, a Bíblia já dizia que a Terra estava no espaço suspenso. Nossa, nem consegui terminar essa frase. Antes de falar, descobrirem que existiam as bactérias, a Bíblia já ensinava a lavar as mãos. Antes de ser descoberto, que é uma descoberta recente, que a gente guardar raiva, guardar maus sentimentos, aumenta as nossas chances de ter câncer, Jesus já ensinava a gente a perdoar. Então, a Bíblia sempre falou a verdade antes que elas fossem provadas cientificamente como verdades. Essa é mais uma verdade que está aqui, que não dá para provar. E que a gente pode ter Por 100% de enquanto. fé, por enquanto. Fala aí, Jaque. Deus E vai lembrar desse dia se você vive, estiver. Vamos, se Deus quiser, nós vamos estar vivos, aí a gente manda um WhatsApp. Gente, vocês viram o barulho no mar? Vocês viram o céu? Uou, tá acontecendo. antes, quando eles falam, né, que os judeus vão voltar para Israel, por quê? Quando teve a destruição lá do templo, eles se espalharam, porque, no caso, eu achei aqui, né, os sobreviventes da destruição de Jerusalém, que foi 70, né, depois de Cristo, eles foram dispersos por todo o mundo, entendeu? Aí, no caso, o que está acontecendo hoje, né? Até o século XX, Jerusalém era dominado pelos gentios. No caso, o tempo dos gentios, né, se refere o quê? Ao tempo oportuno atual, em que as gerações gentias estão abraçando o evangelho. Enquanto isso, Israel está espiritualmente endurecida e continuará assim até perto do fim. Aí Romanos, eu adoro Romanos, Romanos 11, né, 25 a 26 fala disso. Israel está adormecida ainda espiritualmente, mas realmente os judeus estão voltando, né, para Uhum. para Israel, porque Então, eles, quando teve a destruição, eles se dispersaram, eles judeus pelo mundo inteiro. E realmente Israel é o relógio, né? Aí você fala assim para Deus, pô, eu queria ter nascido em Israel, porque Israel, Jesus tem um caso com Israel, assim, né? Uma coisa mais assim, assim, especial. Assim, lógico que a gente é um gentio e veio para a gente também, mas ele olha para Israel diferente, né? É tipo assim, é o relógio que se fala para ele, né? E realmente a Israel está adormecida ainda espiritualmente, né? Então a gente tem que estar ligando isso, porque realmente a gente, muitos gentios estão abraçando o evangelho, está sendo pregado, a internet está aí, as coisas estão realmente aceleradas de uma maneira surreal, entendeu? Assim, mas realmente essa vinda, ela está sendo realmente assim, como é que eu falo? A pandemia, ela abriu uma janela, né, cara? Tem coisas que foram, assim, aceleradas. Coisas que aconteceram daqui a 10 anos, aconteceram, poxa, em um ano, em meses, né? né? Verdade. Meu, que Deus abençoe aí, que a gente possa se conectar, né, como humanos, a ponto de as pessoas que têm sede da verdade consigam entender a história real de Jesus e falar, pô, velho, esse era o cara mesmo. E aí que se existam mais judeus messiânicos, né? E o judeu messiânico é aquele que acredita no Messias, eles existem. Existe uma comunidade relativamente grande até. E de judeus que acreditam que Jesus era o Messias. Mas assim, independente deles, vamos nós, né? Acreditar em Jesus e fazer como os Se um gentios dia a fizeram. gente não conseguir mais falar pela internet, que a gente possa se encontrar nas praças, mesmo que seja escondido, e falar, né, o pouco de Jesus. A gente não sabe, né, se a internet um dia vai ser totalmente na China, lá é controlado o que é falado, né? Mas que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? E falar, né? É, total, sim. Vamos resistir, né? Total. Aproveitar toda E essa liberdade que nós temos. tenho que partir, que eu tenho consulta. Opa, também. Pra, né? Bem, vamos orar então? Quem gostaria de orar? Vamos. Eu oro então? Orarei. Tá bom, manda A ver. hora Aquela aí. oração. Não, pode orar.
Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento que nós aprendemos um pouco mais sobre ti. Deus, agradecemos a ti pelas nossas vidas, agradecemos a ti pela nossa família, agradecemos a ti pelo ar que nós respiramos, ó Pai. Agradecemos por tudo, ó Pai. Somos gratos a ti por esta oportunidade, por esta manhã, de nós compartilharmos aqui neste momento da tua palavra, dos teus ensinamentos, Pai. Guarda o nosso dia, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas palavras, Senhor. Guarda o nosso coração, ó Pai. Que nós possamos ser um exemplo, Senhor, para as outras pessoas e que através das nossas vidas outras pessoas possam conhecer a Ti, não pelo que falamos, mas pelos nossos atos, ó Pai. Que o Senhor coloque amor em nossos corações, que o Senhor nos faça perdoar o nosso próximo e que nós possamos ser cada dia mais e mais exemplo do que o Amém. Senhor foi para Amém. nós, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal e de todo perigo Por favor. e abra o nosso entendimento a cada dia, Senhor. Entregamos o nosso dia nas tuas mãos e que o Senhor venha nos conduzir em sabedoria. Em Amém. nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Deus abençoe, galera. Tudo de bom. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Até amanhã às Tchau, 6. Amanhã. Filipe. Tchau. Valeu, galera. Fica na paz. Tchau, tchau.